Eu vou ler apenas os 5 versículos do capítulo 2. Versículos iniciais. Antes eu quero que você pense numa questão muito simples. Como que o texto da leitura responsiva nós terminamos? Os irmãos se lembram? 1 de Pedro, capítulo 2. Nós lemos o capítulo 1, versículo 13 até o versículo 25. Não foi assim? Não foi isto? O último versículo, Pedro usa uma expressão que liga ao capítulo 2. Ele diz assim, olha, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como que diz a versão corrigida aqui? Quem tem a versão corrigida? É a mesma coisa? Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, ele termina exatamente o capítulo 1 assim. Então ele vai começar o capítulo 2 tendo isto como pano de fundo do seu argumento. Então no versículo 1 até o versículo 5 ele diz assim, observem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Esse texto é riquíssimo, riquíssimo, extraordinário. Vamos orar, vamos pedir a Deus a direção. Deus querido, a Ti nós elevamos a nossa voz, sabendo que o Senhor é santo, puro, perfeito. O Deus que não se compromete com aquilo que é pecaminoso. Aquele que está mais pronto a nos ajudar do que nós mesmos queremos ser ajudados. É na Tua presença, Senhor, que nós nos reunimos nesta noite. Já cantamos os hinos, já, Senhor, ouvimos a leitura das poesias, mas, ó Deus, nós, em todo o tempo que aqui estávamos, nós caminhávamos para esse momento de abrirmos Tua palavra e aprendermos da Tua palavra. Senhor, nós estamos lidando não com pensamentos meramente humanos, são pensamentos do Senhor. Portanto, Deus querido, ilumine a nossa capacidade de pensar, porque sem Ti, Senhor, sem a Tua iluminação, as nossas considerações, as nossas conjecturas são trevas. Mas, ó Deus, nós queremos na luz andar e queremos, ó Deus, que a Tua igreja viva desta maneira, andando na luz, porque o Senhor é o Deus de toda luz. E Deus, de maneira que, andando nesta luz, os homens deste mundo que estão nas trevas, vejam a luz do Senhor na Tua igreja e então se rendam ao Senhor. Pai querido, cada vida aqui é preciosa. Eu peço, Senhor, se Tu tens colocado no meu coração falar sobre este assunto nesta noite, é porque o Senhor quer trabalhar e ministrar em vidas, nos corações que aqui estão. Então, Senhor, a começar em mim, me ajuda a viver segundo a Tua palavra. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, para que juntos, Pai, ainda que peregrinos e forasteiros neste mundo, possamos caminhar de forma resoluta, sabendo para onde vamos, sabendo, ó Deus, a quem servimos, honrando o Teu nome, Senhor, demonstrando a todos que nos cercam a razão da esperança que há em nós, para que assim, Senhor, esta nação, este povo, esta cidade, possa conhecer Jesus Cristo como Salvador. Deus, muito obrigado. Eu peço que nenhum ardil de Satanás impeça a nossa concentração, a nossa capacidade de aprender e de conhecer mais a Tua palavra.
Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Hoje de manhã, quem estava aqui na Escola Bíblica Dominical, nós estamos finalizando o estudo sobre família. Num dos momentos, ou pelo menos quando eu estava finalizando a lição, ou pelo menos as considerações naquela aula, eu disse para os irmãos que, os homens, e agora então estou falando a todos, que algum tempo atrás, a igreja, quando falava-se os crentes, geralmente a visão que tinha a respeito dos crentes ou a respeito da igreja era que esses crentes eram pessoas, na grande maioria, pessoas ignorantes, pessoas que não tinham cultura e fanáticos. Não sei se os irmãos que aí estão caminhando na vida e na vida cristã há mais tempo que eu se lembram desse tempo. Eu tenho 22 anos de conversão. E eu me lembro quando eu conheci o Evangelho da Graça me alcançou, os meus amigos já falavam isso para mim. Você é louco. Aquele bando de sem o que fazer, você vai ser membro de uma igreja? Para que isso? Muitos amigos meus falaram isso. Quando eu estava na escola, terminando já o 2º grau, prestes a vestibular, os meus amigos, eles perguntavam, conversavam, eu identificava que eu era cristão e falavam, você é louco, você é um fanático que segue a Bíblia. Era esse o pensamento. E as pessoas, em falar isto, elas estavam expressando, sem dúvida, o preconceito que existia, por muitas vezes não conhecerem e não saberem de fato o que era a igreja, o que eram os crentes. Mas naquele tempo, quando a igreja era considerada assim, o que nós percebíamos era que o povo tinha poder. O povo, eles eram mais conscientes da ideia de evangelização. Eram mais envolvidos para que o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar fosse uma pessoa que pudesse ouvir o evangelho e que conhecesse Jesus e que viesse a Jesus, e a pessoa era conduzida para a igreja, nós trazíamos as pessoas para a igreja, mas já tínhamos falado, já vivíamos com aquela pessoa, testemunhávamos para essa pessoa. E esse povo ignorante, esse povo fanático, esse povo sem cultura, mas um povo que tinha poder. O tempo passou, e o que nós temos hoje no Brasil, e o quadro da igreja brasileira, é um pouco diferente daquele quadro de ignorantes, um quadro de pessoas sem cultura, pessoas fanáticas. Hoje o quadro a igreja está constituída na sua maioria de pessoas intelectualizadas. Talvez, quem aqui, e aqui está presente, quem não chegou à conclusão do seu 2º grau, por exemplo? Quem aqui não tem uma faculdade? Se você recuar no tempo há 30, 20, 30, 40 anos atrás, talvez a porcentagem certamente era muito inferior à que nós temos hoje. Então, a igreja, os crentes estão estudando, estão conhecendo. Isso não é nenhum problema. Pelo contrário, o conhecimento, ele é importante. Mas a Bíblia diz que o conhecimento sem amor, ele ensoberbece. E nós estamos vivendo num tempo em que há conhecimento. Ontem eu estive reunido com a Abacira, eu falei para os irmãos, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, a CEBESP, ela tem recursos para sustentar missionários nos campos aqui no estado de São Paulo. Sabe por que ela não está sustentando missionários nos campos aqui em São Paulo? Porque não tem missionário. Tem recurso, mas não tem missionário. E por que não tem missionário? Porque talvez nós, como igreja, estamos falhando em seguir a ordem do nosso Senhor, porque Ele disse assim, roguem, clamem ao Senhor da seara, para que Ele faça o quê? Que Ele mande obreiros, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Esse povo, então, que outrora era considerado naquele naipe, ignorantes, sem cultura e fanáticos, hoje são pessoas intelectualizadas, que têm conhecimento, mas é um povo sem poder. Os crentes não mais evangelizam. Os crentes não mais leem a Bíblia. Os crentes não mais oram. E aí, talvez numa daquelas chamadas doses de dignidade, e quando eu digo crente, eu estou falando de modo geral, porque eu creio que sempre existe o remanescente. Mas a grande maioria da igreja já não mais faz isso, não ora mais, não lê as Escrituras mais, e a maioria das igrejas não evangeliza mais.
dos crentes das igrejas. E, meus irmãos, isso é um contrassenso num sentido, por quê? Nós entendemos que tudo na vida segue um curso natural. Nascemos, crescemos e morremos. Nesse sentido desse curso da vida natural, nesse processo de nascer, de crescer, até aquele dia quando o Senhor nos recolher, o que tem acontecido com muitos crentes, e a grande observação que eu tenho percebido é isto: as pessoas professam nascer na fé, mas essas pessoas continuam infantes ao longo de toda a vida, de toda a sua caminhada de maturidade na sua caminhada cristã. Talvez isto vai espelhar aquilo que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, onde ele diz assim: olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. De fato, irmãos, muitas vezes as igrejas estão repletas de pessoas que nasceram, mas que não cresceram. Pessoas que nasceram, ou professam ter nascido, mas que de fato não experimentam esse processo natural, ou não andam nesse curso natural da jornada humana e da jornada cristã, que é nascer, é crescer, conhecer, aprender, se desenvolver, com o intuito não de simplesmente ser um poço de conhecimento, mas ser um manancial, um rio, por onde o conhecimento que adquirimos, ele pode transbordar, abençoando nossas famílias, abençoando a igreja, abençoando a cidade, abençoando os vizinhos, porque nós temos um conhecimento do Senhor, Ele nos salvou, eu sou dele, Ele é meu e eu quero falar dele para as pessoas. Essas pessoas nascem, mas não crescem. Mantém-se sempre com hábitos errados, mantém sempre com princípios na vida que não modificam, e aí nós ouvimos muito aquela, talvez uma palavra meio inadequada, mas necessária. A pessoa tem aquela capacidade de dizer assim, aquela pachorra de dizer: eu nasci assim, cresci assim, e vou morrer assim. E aí talvez nós teríamos que acrescentar uma frase no final. Talvez a pessoa nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim e vai para o inferno assim. Porque nascer na vida cristã demanda crescer, irmãos. Progredir, avançar, desenvolver. E eu tenho dito aqui para a igreja, irmãos, não é porque uma grande parcela da nossa membresia tem uma certa idade que os irmãos deixaram de aprender. Nós estamos aprendendo. Porque se não tivéssemos mais nada para aprender, nós estaríamos na glória. Mas Deus tem objetivos conosco, Deus tem objetivos com esta igreja, Deus tem objetivo com a sua e com a minha vida nesta igreja. Agora, nós precisamos questionar o nosso coração se nós estamos aprendendo, crescendo, progredindo, avançando, melhorando, sendo melhores crentes, melhores irmãos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Porque se não é assim, Pedro, nesse texto que eu acabei de ler, a mente dele está funcionando. Esta é a palavra que vos foi evangelizada? Esta é a palavra que vocês receberam? É a palavra que nós recebemos como palavra de salvação? Então esta palavra de salvação vai produzir em nós crescimento. Por isso que ele vai dizer no versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento. Então, o crescimento é necessário na vida cristã. Mas, em tudo isso que eu tenho falado até aqui, eu quero chegar a este ponto. O que será que impede uma pessoa de crescer? E então, com este pensamento, eu fui para as Escrituras. Eu fui, na Escritura, observar isso. Senhor, eu quero entender o que impede o crescimento de uma vida. E Deus me conduziu para esse texto. E quando o irmão Luiz estava organizando a direção do culto, ele pediu o texto para a leitura responsiva. Eu indiquei do versículo 13 até o versículo 25, porque é necessário para a compreensão do versículo de número 1 até o versículo 5 do capítulo 2. O que impede uma pessoa de crescer? O apóstolo Pedro, aqui, ele desenvolve o seu pensamento da seguinte maneira. Olhe para aí, para a sua Bíblia, por favor. Para quem Pedro estava escrevendo? Versículo 1, capítulo 1 diz:
Pedro está escrevendo, ele diz assim, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A primeira carta de Pedro é uma das cartas que compõem as chamadas epístolas gerais. Então ela não foi escrita para uma igreja específica, ela não foi escrita para uma pessoa específica, por exemplo, como a primeira carta aos Coríntios, que foi para uma igreja específica, como carta de Paulo a Tito, que é para uma pessoa específica, não. As cartas gerais, e dentre elas Pedro, tanto a primeira como a segunda, elas são conhecidas como cartas gerais porque elas são uma palavra não a um grupo específico, a uma igreja, a uma pessoa, mas a uma diversidade de irmãos, de pessoas que estavam espalhados em algumas regiões. Aqui eles são chamados de forasteiros ou espalhados, né? Essa é a ideia da palavra. Então ele estava escrevendo para irmãos, para crentes que estavam espalhados, forasteiros, estavam andando, ainda não tinham um lugar fixo, estavam se movimentando nas diversas partes do Império Romano. E aí, irmãos, a igreja começou a ser perseguida. E certamente essa perseguição acabava fazendo essas pessoas espalharem ainda mais. E esta perseguição que vem sobre a igreja, Pedro fica sabendo do comportamento dos irmãos, especialmente dessas regiões, e ele escreve esta carta, então, para mostrar para eles que o sofrimento, ou as dificuldades, tudo que envolve a vida de uma pessoa que recebe o Evangelho, é ato da graça de Deus para nos educar e para nos fazer crescer. Então, olha só uma coisa que eu achei fantástico. Quando nós sofremos, nós aprendemos mais. Pedro vai dizer isto. A graça de Deus nos assiste de uma maneira que quando vêm as perseguições, quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, estas dificuldades, esses problemas, estas lutas, têm uma capacidade de produzir em nós um crescimento, quando a graça trabalha em nós, que a bonança não pode produzir. E sabe, como que eu observo o evangelho pregado hoje? Você nasceu para ser vencedor, para ser vitorioso. Se você sofrer é porque você não tem fé. E Pedro está escrevendo a irmãos perseguidos, irmãos que estavam sofrendo, e Pedro vai dizer, esses sofrimentos, a graça de Deus vai ajudá-los e vocês vão passar por eles e a graça vai ensinar vocês. Então ele mostra que a graça ela nos ensina a viver em santidade, versículo 13 até o versículo 16. Ele nos mostra que a graça de Deus nos ensina a viver em temor, versículo 17 ao versículo 21. E ele vai mostrar que a graça de Deus ela nos ensina a viver em amor, versículo 22 ao versículo 25. Que foi o texto que o irmão e os irmãos leram aí na hora da leitura responsiva. Mas a graça de Deus nos ensina a viver para o crescimento. Então, o que eu devo fazer para crescer? Esta é a segunda parte da mensagem. A primeira é esta. O que impede uma pessoa de crescer? Eu creio que o versículo 1 responde isso, do capítulo 2. Você vai observar, ele vai mostrar 4 questões que impedem uma pessoa de crescer. E o segredo do versículo 1, irmãos, é a primeira palavra que aparece. Na minha versão, eu não sei o que diz na versão corrigida, a primeira palavra que aparece é despojando-vos. O que diz na corrigida? Deixando. As duas palavras são boas, mas despojando é um pouco mais eficiente na sua tradução. Por quê? O que significa despojando? A palavra despojar aqui, ela significa literalmente, isso não pode fazer mais parte da nossa roupa. Porque a ideia de roupa na Bíblia é muito comum. Lembram-se quando Deus criou o homem era vestido com o quê? Não. O homem, quando foi criado por Deus, qual era a roupa do homem? Não vestia nada, não? Vestia a glória de Deus.
Lembram disto? A glória de Deus. Eles pecaram, e aí a Bíblia vai dizer que eles viram que estavam nus. Por que eles não enxergavam isso? Porque eles estavam vestidos pela glória de Deus. E aí eles pecam, e aí eles imediatamente vão construir roupas para eles, lembram-se? É muito interessante, irmãos, porque se os irmãos lerem o texto bíblico, vão observar que eles fazem, cingem-se somente com roupas na cintura. A ideia do pecado é sempre assim, tirar, nunca pôr. Quando Deus, então, vem conversar com Adão, com a mulher, e depois inicia com a serpente, os irmãos se lembram do texto, a Bíblia diz assim que Deus vai vesti-los com roupas, com peles de carneiros. Lembram-se disso? Então a ideia de vestir é muito comum na Bíblia. Aqui, Pedro também tem essa ideia. Ele está dizendo assim, olha, o Evangelho chegou a vocês. Vocês creram no Evangelho. Então vocês se vestiram com roupas de salvação. Agora, essa roupa de salvação, existem algumas coisas que às vezes tentam se fixar nela, e estas coisas fazem parte da nossa natureza caída, que essas coisas precisam ser tiradas, precisam ser despojadas, precisam ser deixadas. Esta é a ideia. Então, despojando-vos ou deixando, significa que a nossa roupa de salvação, a roupa do Evangelho, existem coisas que tentam se fixar nelas, mas elas não podem fixar nelas, e nós temos que tirá-las. É interessante uma outra coisa na palavra, porque a palavra é construída sobre um particípio auristo. Resumindo, o que significa isto? É uma ação decidida de uma vez. Quando eu entender o Evangelho, entender a inteireza do Evangelho, a atitude minha será deixar essas coisas. Então é atitude, é decisão, não é um processo, porque é importante isso. O texto, Pedro está dizendo, aquele que recebeu o Evangelho, a palavra do Evangelho, esta palavra que foi evangelizada, estas coisas não fazem parte da roupa dele. Porque se fizer parte, pode ser que esta roupagem não é a roupa que o Evangelho gera. Extraordinário. Esse texto, irmãos, a construção dele é fantástica. Pedro, um pescador nas mãos de Deus, escreve um texto tão rico como esse, impressionante. Mas ele diz isso, você tem que tirar algumas coisas da roupa, ou peças que tendem a fixar nesta roupagem do Evangelho. E quais são essas coisas? Estas coisas impedem o crescimento. Olha para os irmãos verem aí, quais são elas? São 4. Eu vou tocar nelas rapidamente, porque não precisa de expor, porque o texto por si já diz, né? Primeira questão que nós temos que tirar de nós, qual é? Malícia ou maldade? Quando eu estava pensando aqui, eu fiquei raciocinando o seguinte, Pedro está escrevendo para quem? Existe crente mau? Que triste. Não deveria. Percebem? Pedro está escrevendo para crentes e Pedro está dizendo assim, tirem a roupa, tirem a peça da maldade de vocês. Desvistam-se de maldade. A palavra maldade que aparece aí é a palavra caquia. O que tem a ver isso, pastor? Caquia, você sabe o que é caquia? Você sabe. Você sabe quando lá na escola os alunos escreviam aquelas letras horrorosas, que o professor ia corrigir, tinha que quase que traduzir o que ele estava escrevendo? Aquilo os professores chamavam de quê? Garrancho, lembram? Os garranchos. Mas existe uma palavra que é cacografia. É uma grafia má, ruim, feia. A palavra caquia, ela denota, no Novo Testamento, ela assume a seguinte ideia de depravação, malícia. No Novo Testamento, o seu significado está associado ao que é degradante, é o desejo de prejudicar os outros, uma atitude perniciosa. E por que o ser humano ele procede ainda na maldade? Porque o coração do homem é mau. E ainda que nós, como pessoas regeneradas, Deus gera em nós uma nova natureza, mas nós ainda temos uma natureza caída e má. Uma natureza que nos inclina para o pecado, uma natureza que nos afasta de Deus.
E ainda que a regeneração chegue na vida de uma pessoa, ela está sujeita a agir de forma maldosa. Isto, se ela não se valer da graça de Deus para educá-la. Por isso que é interessante o que Pedro está dizendo. Ele está falando assim, olha, lembrem-se, a graça, ela ensina. A graça educa. A graça nos possibilita tirar esta peça maldosa, ou a peça da maldade, a peça da degradação, a peça do querer o mal dos outros, a peça do querer desagradar a Deus e desonrar as pessoas. A exortação de Pedro, talvez fazê-la para crente, seria desnecessário. Por quê? Pastor, crente não é mau, mas tem crentes maus. Deus tenha misericórdia, porque a maldade tem que ser tirada de nós. No sentido de que nós não nutramos o mal, não nutramos a natureza caída e diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu pensei mal, eu agi mal, me guia, me livra disso, eu não quero fazer isso. Mas parece que tem pessoas que insistem nisso, gostam disto e são más, ainda que professam ser crentes. Eu quero, portanto, irmãos, dizer aqui, se nós queremos crescer, tire a maldade da sua vida. Pastor, tire a maldade da sua vida. Precisamos tirar isso de nós. Desvestirmos disto. Mas o texto não para aí, não. Além da maldade, o que mais? Ou malícia, o que mais? A palavra engano é melhor do que a da versão aqui. Aqui é dolo. Aqui é uma linguagem mais rebuscada, né? Mas a palavra é dolo. Sabe o que significa a palavra dolo? Ludíbrio, engano, traição. A ideia que a palavra fornece é que no processo do crescimento da vida de uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, devemos retirar do nosso coração má fé, falsidade, esperteza, desonestidade. O crente não pode ser considerado um espertalhão, um desonesto, um traidor, um enganador e um mentiroso. Ainda que esses valores sejam cultivados como valores nobres na sociedade, a igreja não os considera como valores nobres, Deus não considera-os como valores nobres. E lembre-se das sábias palavras de Rui Barbosa. Nós vivemos o tempo que ele havia declarado, chegará o tempo em que os homens terão vergonha de ser honestos, e nós vivemos um tempo assim, em que quando a pessoa diz que, não, eu prefiro andar na honestidade, muitos vão dizer para ele, que nada, você é um tolo, porque se todo mundo faz, por que você não faz? Eu não faço porque eu sirvo a Deus. Tenho um comprometimento com Deus. Tomara que os crentes e nós levantemos a nossa voz, irmãos, para dizer em alto e bom som, espertalhão, falsidade, mentira, desonestidade, traição, não fazem parte da nossa vestimenta, porque nós recebemos o Evangelho. O Evangelho nos alcançou. Ele muda, ele transforma, ele retira de nós isto. E se a pessoa não retira, ele não cresce, ele não se desenvolve, ele não amadurece, ele continua na infância, na carnalidade. Que Deus retire de nós maldade, que Deus retire de nós dolo, engano, traição, espertalhão. Isso não faz parte, não deve fazer parte de nós. Nós somos pessoas alcançadas pelo Evangelho. Mas o texto não para aí. Olha para os irmãos verem. Qual que é o próximo aí, no versículo? Não, pastor, que isso? Pedro não estava escrevendo para nós, não. Não existe esse negócio de fingimento. A palavra usada na versão atualizada é hipocrisias. E a palavra hipocrisia, que é traduzida na versão corrigida como fingimento, ela é construída sobre uma palavra em combinação, que é sobre a palavra, é uma preposição, que é rupó, e uma outra palavra que é derivada da palavra crino, que significa julgamento. Então a palavra rupócritos, que é a palavra original para fingimento ou hipocrisia, simplesmente ela significa assim, que o verdadeiro julgamento não está por fora, mas por baixo, ou sob. E aí a ideia recorrente às tragédias gregas, né, aqueles
aqueles atores que punham aquelas máscaras, e aquelas máscaras eles encenavam. Enquanto encenavam para o público, eles eram aquilo. Mas na particularidade eles tiravam a máscara, o que eles eram é aquilo que estava por baixo. Então ser hipócrita é mostrar algo que de fato não é. Nesse sentido, podemos entender que hipocrisia é consequência imediata de maldade e dolo combinados. Quando uma pessoa assume andar nesta ideia de malícia, de maldade, e simplesmente gosta da falsidade, do engano, de ser espertalhão, isto gerará um hipócrita perfeito. Gerará um fingido perfeito. A hipocrisia, portanto, é esta ideia de simulação, falsidade. E no sentido religioso, a palavra fingimento, a palavra hipócrita, significa que é a falsa devoção. É a espiritualidade demonstrada, mas que de fato não se tem, com a intenção simplesmente de impressionar os outros. Lembrem-se dos fariseus, irmãos. Os fariseus andavam pelas ruas, as pessoas olhavam para eles e diziam, lá vai alguém que teme a Deus. Mas Jesus, quando olhou para eles, ele disse o quê? Olhou e viu-os e disse, raça de víboras. Vocês percorrem a terra inteira para fazer um prosélito. E quando conseguem fazer um prosélito, tornam essa pessoa mais digna do inferno 2 vezes do que vós. E nesse processo religioso, e que muitas vezes nós somos tomados por ele, irmãos, nós temos que cuidar. Porque a religião pode ser um dos maiores instrumentos para nos afastar de Deus. Temos que sim sermos pessoas piedosas, religiosas nesse sentido, mas temos que cuidar simplesmente para não ostentar uma religião de aparência e não de mudança interior, mudança no coração, transformação de vida. A hipocrisia, portanto, ela traz essa ideia. Nós estamos vivendo num tempo de muitos atores. Que Deus nos livre disso, irmãos. Outra coisa que o texto diz, vou terminando ali. Ele diz assim, hipocrisias e o que mais? Próxima palavra. Tem crente invejoso? Se você quer saber se tem crente invejoso, é só você olhar para aquele texto. Qual que é mais fácil? Alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Quando uma pessoa recebe uma bênção, tem muitas pessoas que queriam aquela bênção para ela. Não conseguem se alegrar com a bênção do outro. Não conseguem se alegrar com o bem-estar do outro, não conseguem olhar para um irmão, para uma irmã e ver que Deus o está ajudando e dizer assim, louvado seja Deus por isso, que Deus te abençoe. Porque vai chegar o dia que Deus também vai abençoar a minha vida, vai guiar a minha vida e eu vou receber também da parte de Deus. E aí então alegrar-se uns com os outros, porque a alegria do outro deveria ser a minha alegria, a tristeza do outro a minha tristeza. Mas nesse processo de inveja, irmãos, quantas vezes o sucesso alheio incomoda as pessoas? Eu tenho textos aqui que, se você quer anotar isso, eu acho que você é interessante você anotar, se você puder. Lá na sua casa você lê esses textos. Para os autores bíblicos, a inveja é comparada, Salomão diz que a inveja é como podridão de ossos. Provérbios 14:30, anote. O apóstolo Paulo diz assim que inveja é uma das obras da carne, Gálatas 5:21. E Tiago diz, em Tiago capítulo 3, versículo 16, que o motivo de confusão de toda espécie de coisas ruins deriva da inveja. E Jesus declara que o motivo humano que levou à cruz, qual foi? Inveja. E esse texto eu quero ler. Alguém leia Mateus 27:18 para mim, bem alto, por favor. O que levou Jesus à cruz? O motivo humano que levou Jesus à cruz. Leia o texto para você ver. Qual o motivo humano? Inveja. Mataram Jesus por inveja. Porque ele era uma pessoa que falava e as pessoas, quando ouviam, diziam: ninguém jamais falou como esse homem. E aí, vão matá-lo? Certamente, irmãos, uma das combinações de versículos da Bíblia que poderíamos fazer, sem ferir a inspiração bíblica, seria combinar a palavra de Salomão e a palavra de Paulo, em Provérbios 27:4 e Gálatas 5:24 a 25, onde ele diz assim,
Provérbios, mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27:4. E ele então vai dizer assim, que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas obras. Só uma pessoa só uma pessoa que é regenerada, só uma pessoa que é alcançada pela graça, só uma pessoa educada pela graça, só uma pessoa que deixa Deus tratar com ele pode vencer maldade, ele pode vencer dolo, ele pode vencer hipocrisia, ele pode vencer esta inveja. Tire isso de nós. Tire essa da roupa. Isso não pode fazer parte de nós. A ideia de Pedro é esta. Você quer crescer, quer progredir, quer amadurecer, quer experimentar de Deus discernimento espiritual no sentido pleno de crescimento, irmãos, abandone essas coisas. E por fim, e não menos importante, o versículo 1, ele diz assim: e de toda sorte de maledicências. Irmãos, humanamente falando, a melhor coisa que existe é falar mal da vida dos outros. Quer ver um exemplo? Quando você, lá naquele momento, se você assiste televisão e para ver essas coisas, a pessoa começa lá, os fofoqueiros de plantão, começa a contar a vida dos artistas. Tem gente que gasta tempo com aquilo, porque quer saber da vida dos outros. Existem pessoas, e o uso da palavra fiel na Bíblia, um dos sentidos é que ele tem a capacidade de lidar com aquilo de maneira discreta. A fidelidade vem disto. Quantas vezes nós conhecemos, ouvimos e ficamos lidando com isso de forma maledizendo, a maledicência toma conta da vida da pessoa. Eu já contei para os irmãos da história dos 3 irmãos que estavam conversando. Eles se reuniram e aí a história diz assim que eles chegaram ao momento lá de confissão de pecados. E aí um foi confessar ali os pecados para que Deus perdoasse, eles estavam confessando. Aí um disse assim: irmãos, eu quero confessar a vocês que eu tenho um pequeno problema, eu gosto muito de olhar para as mulheres. O outro disse assim: eu também quero confessar, eu quero confessar que eu tenho muita dificuldade porque eu gosto de olhar para os homens. Aí quando chegou no terceiro, ele pôs a mão na boca assim: irmãos, eu quero que vocês olhem para mim que eu estou doidinho para contar isso para todo mundo. Existem pessoas que quando morrerem, possivelmente vão ter que ser sepultadas em 2 caixões. Um para a pessoa e o outro é porque não vai caber a língua. E eu estou dizendo isso, não estou exagerando. Irmãos, nós somos assim. Se nós não vigiarmos as portas do nosso lábio, se nós não vigiarmos a porta daquilo que nós falamos, parece que é um vício, parece que é uma droga, nós começamos a maldizer, a falar mal, e irmãos, expomos a honra da pessoa, expomos a vida da pessoa de uma maneira tão triste, que Pedro está dizendo, isso não pode fazer parte da nossa vida. O apóstolo Tiago, ele diz assim, que a língua ela é capaz de incendiar o quê? Um bosque inteiro. Pode inflamar o curso da vida da pessoa. Segundo a própria palavra de Deus, o homem que consegue controlar o que diz e as suas palavras quando são controladas, ele se torna um homem amadurecido, um homem crescido, um homem maduro, perfeito, segundo a linguagem bíblica. E a perfeição, crescimento, está relacionada à capacidade de controlar o que se fala. Quer ver um exemplo? Alguém lê para mim Tiago 1,26. Olha o teste da religião. Tiago 1,26. Quem tem a Bíblia aí, acompanhe a leitura desse texto. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. É o último versículo, se eu não me engano, do capítulo 1.
Interessante isso, não? O texto diz assim: se alguém supõe ser religioso, está falando de religiosidade, mas não consegue colocar freio em quem? Na própria língua, ele está enganando quem? O seu coração. E o texto diz assim: esta religiosidade que ele aparenta ter é vã, é vazia, é fumaça. A nossa língua, irmãos, deveria ser usada para louvar a Deus, testemunhar de Jesus, abençoar as pessoas, levar palavras de ânimo, consolo e, quando necessário, também de repreensão. Mas muitas vezes nós nos cercamos de palavras e pensamentos e ações que contradizem esta religiosidade que nós professamos ter. Sabe o que impede uma pessoa de crescer? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Sabe por que tem muita gente que não cresce? Porque é má, é enganosa, é hipócrita, é invejosa e é maldizente. Em dizer isto, irmãos, a todos que aqui estão, eu volto a dizer: por que será que nós temos nesse curso normal da vida, na igreja, pessoas que nascem e não crescem? Pedro nos dá alguns indicadores que eu acabei de mencionar. E então, eu quero terminar dizendo as palavras de Albert Barnes. Esse homem eu fui procurar, ele foi um homem que teve uma obra muito produtiva no seu tempo. Ele escreveu alguns livros, e um dos livros dele, uma frase que diz assim, olha, Albert Barnes disse: o homem que é caracteristicamente enganador, astucioso e velhaco não pode ser um crente. Eu vou repetir isto. O homem que é caracteristicamente enganador, astucioso e velhaco não pode ser um crente. Eu termino, portanto, com essa frase, dizendo isto aos irmãos. No próximo domingo, se Deus permitir, e eu quero continuar, agora olhando o versículo 2, a atitude positiva. O que eu tenho que fazer tirando de mim, é o versículo 1. E o que eu tenho que fazer colocando dentro de mim, é o versículo 2. E aí, eu desejo aos nossos jovens, que vocês cresçam, jovens. Vocês vão ouvir deste mundo que vocês podem fazer tudo isso, ser mal, enganar, hipócrita, todas essas coisas. O mundo vai dizer que é normal. Mas ouçam a voz do Evangelho. Se vocês receberam o Evangelho, ele modifica. Tiremos de nós isto, maldade, engano, inveja, hipocrisia e maledicência. Se nós temos dificuldade, clamemos a Deus, põe o joelho no chão, Senhor, vigia os meus lábios, não deixa minha boca falar contra, não deixa, me ajude. E certamente, irmãos, se nós seguirmos essas orientações, tirando de nós isto, Deus será glorificado, a igreja será abençoada, e os pecadores que não têm Jesus como Salvador vão olhar para as nossas vidas e dizer, de fato, esses homens e estas mulheres que vivem nesta igreja, que congregam nesta igreja, que moram naquela casa, são homens poderosos e mulheres poderosas, porque temem a Deus e andam com o seu Senhor.